Bom dia a todos, aqui quem fala é Michelangelo Viana, bibliotecário e Training Manager da EBSCO para o Brasil. Dou as boas-vindas a todos para que a gente possa, então, dar início agora a mais uma edição dos seminários A Biblioteca Está Aberta, promovidos pela EBSCO aqui no Brasil. E hoje estamos com a presença da bibliotecária Roberta Debem, que vai nos brindar, então, com esta apresentação, como os recursos da biblioteca podem promover a educação e o desenvolvimento pessoal. Boas-vindas, Roberta. Bom dia, me ouvem Bom bem? dia. Sim, estamos te ouvindo bem. Podemos começar? Antes da gente iniciar, eu vou ler a tua biografia para que todos te conheçam. A gente está com mais de 230 pessoas aqui já participando, te assistindo. Creio que outros vão ingressar, mas a gente está então com uma plateia bem ampla aqui e agradecemos também pela EBSCO a participação de todos em todo o Brasil, prestigiando esses seminários. E eu vou começar primeiro apresentando a Roberta, para que todos vocês a conheçam, e em seguida, sim, a gente vai começar a apresentação. A Roberta Moraes Debem é graduada em Biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, 2005. Ela é mestre e doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2009 e 2015, respectivamente. E atualmente é diretora da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa: gestão da informação e do conhecimento e bibliotecas universitárias. Então, te damos boas-vindas, Roberta, e já vou começar aqui a apresentação na tela. Eu que vou passar os slides para a Roberta, então, à medida que tu tenhas também a indicação aqui, me avisa que eu vou passando, ok? Está contigo a palavra. Certo, obrigada. Então, bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês. Agradeço o convite da EBSCO. Se tem uma coisa que a gente aprende é que o nosso tempo é muito valioso e que ele não volta. Então, se tem tanta gente assim, né, nos ouvindo, eu realmente espero fazer bom uso desse tempo, espero que eu possa contribuir de alguma forma. O tema ele é bastante abrangente, né? Eu me propus a fazer uma fala sem citações, ela é embasada na minha experiência e no que eu tenho vivido esses últimos anos, e nesses últimos 4 anos que eu tenho vivido e tenho estudado, é a Biblioteca Universitária da UFSC. Então, muito do que eu vou falar vai se basear nessa minha experiência. Eu até pedi para o Michelangelo que ele fosse moderando as perguntas, e se tivessem perguntas no meio da apresentação, que ele pudesse me interromper, porque confesso para vocês que é um pouco estranho falar assim, sem saber se as pessoas estão ouvindo, sem ver os rostinhos, enfim, as reações, é um pouco diferente. Mas então, vamos lá. O Michelangelo me apresentou, né? Eu trabalho na UFSC desde 2008, na Biblioteca Central. Então, comecei a trabalhar no serviço de referência, que trabalhava essencialmente com competência em informação, a gente ministrava capacitações, e foi onde eu aprendi muito. Aí saí brevemente, terminei o meu doutorado, voltei para a biblioteca, né, depois do afastamento, e trabalhei no serviço de circulação e recuperação da informação. Então, novamente, é bem próximo do usuário, dos serviços de biblioteca para o usuário. E na mesma ocasião também comecei a coordenar a gestão, a comissão de gestão do conhecimento. Então, todo o meu trabalho ele vem sendo desenvolvido nas diretrizes da gestão do conhecimento. Então, vocês vão ver que no decorrer da apresentação eu vou trazer toda essa característica desse trabalho que eu faço, que eu estudei, enfim, que é a minha identidade e o que eu vivo e o que eu acredito. Certo? Então, o Michelangelo vai passando os slides, né? Pode passar, Michelangelo. Então, como o tema ele é bastante abrangente, assim, né? A gente vai falar um pouquinho de tudo, se direcionando nessas 3 frentes, né? De que forma que os recursos da biblioteca podem promover a educação e o desenvolvimento pessoal? Quais seriam esses recursos? E daí a gente vai falar
dos mais variados tipos de recursos e serviços de biblioteca, e eu quero, por favor, que vocês ajudem, né? Não estou também aqui numa condição de palestrante, a ideia é que a gente possa aprender juntos. E para a educação e para o desenvolvimento pessoal, e o que é isso? Então, até aqui a gente tem uma foto da Biblioteca Parque Vila Lobos, que ela foi construída em cima de um depósito, né, de lixo a céu aberto, foi indicada a vários prêmios e tal, e mostra bem essa concepção de biblioteca moderna. Pode passar, Michelangelo. Então, de que forma que a gente vai promover a educação por meio dos serviços da biblioteca? Através das pessoas, né? As pessoas são o principal ativo da organização. Então, eu sempre vou trazer essa visão de mundo, porque eu trabalho com a gestão do conhecimento. Então, na gestão do conhecimento, as pessoas são o centro das operações. Até porque o conhecimento está nas pessoas, né? E são elas que geram a diferença, são elas que desenvolvem. Então, qual que tem que ser o nosso foco? As pessoas. Valorizando, desenvolvendo, treinando, cuidando, observando, interagindo com essas pessoas, ouvindo essas pessoas. E aqui não é só os nossos servidores, né, os nossos colaboradores, mas também os nossos usuários, que são a nossa razão de existir. O próximo, por favor. De que forma que a gente vai fazer isso? Por quais vias, né? A gente tem vivido esse período de quarentena, não sei vocês, mas eu tenho aprendido muito e passado muito trabalho também por conta dessa grande quantidade de ferramentas que a gente tem que operar. E são videochamadas, né, das mais plataformas variadas possíveis. E então a gente tem uma grande variedade de ferramentas para prestar os nossos serviços. E isso ficou muito evidente agora, nesse período de isolamento social. Então, a internet, né, o e-mail, os sites de forma geral, homepages, ambientes virtuais de aprendizagem, chats e outras ferramentas de interação síncrona, as próprias redes sociais, que querendo ou não é onde as pessoas mais estão, né, Instagram. Então, isso tudo mostra também a complexidade da nossa profissão, né? Que não é só a informação, é tudo isso que a gente usa para que ela chegue no destino dela, né? E as tecnologias ajudam, claro, mas elas não são o centro das operações. Como eu falei, o que eu acredito é sempre no desenvolvimento das pessoas, né? Então, quais recursos? A gente tem estudado cada vez mais as bibliotecas como espaços de aprendizagem, né? Learning Commons, Knowledge Commons e todas essas questões. Aqui até tem duas fotos bem ilustrativas. Essa da esquerda é uma biblioteca que tem uma construção bem moderna, bem diferente, com a proposta de enriquecer a experiência de bibliotecas. Ela é uma das bibliotecas do sistema LaCount, que é do condado de Los Angeles, uma biblioteca pública, e ela é lindíssima, enfim, eu quis colocar a imagem por conta disso. E essa outra é um espaço maker numa biblioteca comunitária de Ohio. Tá tranquilo, né, Michelangelo? Tá todo mundo ouvindo, né? Todo mundo te ouvindo, é muito claro. Ah, então tá bom. Pode passar para o próximo, por favor. Então, ações de competência e informação. Faz algum tempo já que a gente escuta trabalhar esse conceito, né? Competência e informação, antes a gente chamava de competência informacional e se entendeu que o termo mais adequado seria competência em informação. Que é o quê? É a habilidade de lidar com a informação, no sentido de localizar, adquirir, selecionar e tomar decisões assertivas. E esses conhecimentos, eles têm sido cada vez mais necessários. Por quê? Por conta do crescimento do universo informacional. Então, a gente precisa exercer o domínio
sobre esse crescente universo informacional e incorporar essas habilidades, conhecimentos, valores para a busca, para o acesso, para a avaliação, para a recuperação, para o uso da informação e do conhecimento. E a gente, como profissionais de informação e bibliotecários, enfim, a gente aprende muito a fazer isso. Então, essa é uma dos serviços de biblioteca que eu imagino que podem contribuir mais com os usuários, com a sociedade de um modo geral, porque é onde vai acontecer a aprendizagem, né? E ela acontece, às vezes, por meio de palestras, né, de workshops, com atendimentos individualizados, à distância, tem acontecido muito agora. Eu vou acabar trazendo vários exemplos, tá, do que acontece na Biblioteca Universitária da UFSC, que é a minha realidade. E a gente tem realizado várias capacitações e atendimentos individuais agora nesse período de quarentena. Então, é algo que não parou, assim. E é bem importante, né, a questão das revisões sistemáticas, da construção dos protocolos de pesquisa, a questão da confiabilidade informacional, das fake news, que tem se falado muito. Então, tudo isso a gente tem conseguido trabalhar um pouco à distância. Pode passar para o próximo, por favor. Eu vou aproveitar, Roberta, que chegou um comentário e também ler, até a Kênia Andrade que enviou. Eu acho que estamos agora num cenário muito digital e colaborativo, como no Wikinomics. E cada vez mais com as redes sociais podemos interagir e conhecer em tempo real os usuários e suas infinitas diversidades. Exatamente. A gente acaba fazendo uso da rede social para o trabalho, né? No começo as pessoas eram um pouco resistentes, mas agora a gente viu que não tem como fugir e a velocidade de alcance é muito alta, né? Então a gente alcança muito rapidamente as pessoas por meio das redes sociais. E é uma ferramenta de trabalho, não tem jeito. Então, essa questão também das capacitações, do desenvolvimento de competência e formação, a gente vai ampliando, né, para curadoria, para análise de dados, para gestão de dados de pesquisa, dados científicos, preservação digital, toda aquela questão do uso, do reuso, do compartilhamento de dados, associado à transparência do acesso às informações que estão financiadas com recursos públicos, né? No caso, falando do nosso contexto, que vem ao encontro do grande guarda-chuva que é a ciência aberta. Então, os bibliotecários têm trabalhado, e as bibliotecas, muito nessa área também, nos repositórios de dados. A gente, na UFSC, ainda não tem repositórios de dados, mas a gente já vem trabalhando com isso desde 2016. Tem uma comissão de trabalho específica para gestão de dados e suporte de pesquisa, que propõe essa questão de apoiar o pesquisador desde o início da pesquisa, da concepção do problema, até a publicação das informações, do artigo científico, da gestão dos dados. Então, é um trabalho de acompanhamento do bibliotecário com o pesquisador. E isso é sensacional. É um trabalho muito rico, muito específico. Atualmente, a gente está propondo para a reitoria a publicação de uma política de acesso aberto, porque a gente entende que não adianta muito a gente propor gestão de dados, compartilhamento de dados, se a instituição não se posicionar sobre a ciência aberta. Então, a gente está mais ou menos nessa fase. Esse slide específico, ele fala sobre, tem uma imagem ali do especial COVID, que é um trabalho que a gente fez agora durante a quarentena, que tem a ver também com essa questão de análise de dados e tal, curadoria de informações. Ele foi feito por uma comissão específica, que se chama CACI, que é a Comissão de Análise de Conteúdos de Informação. Durante o período normal de trabalho, essa comissão ela trabalha da seguinte forma: analisando recursos de informação, fazendo relatórios de análise para ver se aquele recurso é interessante ou não para o usuário, para a tomada de decisão, para as assinaturas, especialmente de bases de dados. Durante esse período de quarentena, o que a comissão fez?
ela buscou fazer uma curadoria de dados e de fontes de informação que contribuíssem com esse período de estudos que as pessoas estão precisando desenvolver conhecimentos acerca do Covid. Então, a proposta era trabalhar com a disseminação de informações. Então, ela divulgou recursos de informação de caráter científico, e de forma gratuita, porque houve a disponibilização desses recursos pelos editores, até no sentido de ajudar uns aos outros, né, os pesquisadores, por conta de descobrir aí uma solução para essa situação que a gente enfrenta. Então, ficou dividido em duas categorias: publicações científicas e comunicações científicas. Então, assim, é um material muito bom, muito selecionado. A parte de comunicações científicas, ela tem mapas do corona, de onde está acontecendo a evolução, vídeos explicativos. Então, é uma fonte de informação extremamente confiável e foi um trabalho feito pela biblioteca. Então, a gente vê que o quanto o nosso trabalho contribui para a comunidade. Tudo isso que eu estou falando, tem os links ali, tá? Depois vocês podem acessar se vocês quiserem. Como a gente não tem muito tempo, eu vou falar um pouco, assim, uma geral de tudo, né? No próximo slide, a gente tem a questão mais trivial e mais básica das bibliotecas, que seria a parte de gerir acervos físicos, né? Que é de onde a gente surgiu. Então, toda essa complexidade de administrar as coleções físicas, elas ainda são um serviço essencial da biblioteca, né? Varia de unidade para unidade, mas falando da nossa, assim, da Biblioteca Central, por exemplo, a gente ainda tem um fluxo, uma rotina de empréstimo de 2.000, mais ou menos, empréstimos por dia. Então, a gente vê que está muito longe de o impresso, o digital substituir o impresso, e que eu mesmo acredito que isso nunca vai acontecer, mas enfim. Então, toda essa complexidade, a gente gerir acervos físicos, de promover o uso dessas coleções com exposições, a literatura, até ali aquela foto que tem do acervo de literatura, são livros sugerindo para serem lidos sugestões para leitura na quarentena. O acervo de referência, que se modificou muito. Antes eram aquelas coleções de enciclopédias, hoje em dia já não são mais, mas ainda é um acervo que tem demanda. O próprio acervo técnico, a característica da biblioteca como espaço de memória. Então, a gente tem que ter aquela consciência de que a gente é um espaço de memória que representa uma comunidade, uma sociedade específica, um estado, uma cidade, uma região. Então, a gente vai armazenar as publicações dos nossos autores. No caso da UFSC, que a gente constitui a memória institucional, então as publicações da UFSC, dos professores, a criação dessas coleções específicas e a salvaguarda desses documentos acabam sendo funções que só a gente faz, né? E a questão do acervo eletrônico, que é o nosso desafio já há algum tempo, trabalhar com essa variedade de plataformas. Então, a gente, mais uma vez, a necessidade da competência em formação, das capacitações e da educação de usuários, desenvolvendo revisões sistemáticas. A gente reúne estudos relevantes, né, sobre uma questão que é formulada, utiliza bancos de dados de literatura, que trata sobre a questão de fonte, de métodos, de identificação, de seleção, de análises sistemáticas. Isso tudo é muito importante, especialmente agora nesse período, para a gente conseguir analisar tudo que já foi construído sobre um determinado tema e encontrar a lacuna de pesquisa e desenvolver novos estudos. Então, isso para pós-graduação é muito legal. E os bibliotecários fazem muito bem esse trabalho. Então, é outra coisa que eu acredito que as bibliotecas têm muito a contribuir, né, nesse trabalho de orientação. E para também gerir todos esses acervos, essas fontes, a gente tem ferramentas de descoberta, metabuscadores, até lá na UFSC a gente usa o EDS, que é o Web School Discovery Service, que também é bom para quando, especialmente o aluno de graduação, é muito interessante, porque quando ele quer uma informação assim rápida e não necessariamente precisa estar no acervo, ele já vem todo organizado, então é
bem interessante. Além dos acervos físicos, dos acervos eletrônicos, a gente trabalha outros tipos de acervos, né? Que é o que está no próximo slide. Que vem ao encontro também daquela questão de a gente trabalhar as bibliotecas como espaços de aprendizagem, de colaboração, de criação. E eu vejo que até isso é mais forte lá fora do que aqui no Brasil. A gente tem algumas fotos ali. Essa do lado esquerdo é uma biblioteca pública, né, comunitária de Nova York. E essa a da esquerda é da Califórnia e a direita é uma biblioteca comunitária de Nova York. Essa da direita, inclusive, eles fazem uma campanha que é não compre, né, empreste. Porque são materiais que a gente vai usar num determinado momento e talvez depois não vai usar. Então, tem a ver também com essa questão da sustentabilidade. É um serviço bem interessante que a gente começou a fazer enquanto biblioteca também, que é o que eles chamam de biblioteca das coisas. Essas fotos de baixo são alguns itens até que a gente empresta lá na UFSC, no nosso serviço de biblioteca das coisas. Eu coloquei o link ali também. A gente não tem um acervo grande, mas são notebooks, tablets, suporte de notebook, que a gente começou a perceber que os usuários usavam os livros como suporte de notebook. Então, a gente comprou os suportes e deixou lá para emprestar. Calculadora científica, que inclusive é algo que eles perdem muito. Então, chega na biblioteca para estudar, não tem calculadora. Então, são coisas simples e que às vezes até gera opiniões diferentes, né? Porque, nós somos bibliotecas, a gente não tem nada a ver com emprestar calculadora. Mas qual que é a nossa função enquanto biblioteca? É promover, criar um espaço de aprendizado. Então, para isso, a gente tem que dar ferramentas. Então, se a gente pode dar serviços especializados, pode dar ferramentas que contribuam para o desenvolvimento pessoal e para a educação dos usuários, sensacional, né? O próximo slide, ele mostra justamente essa questão. Só vou resgatar um pouquinho, antes da gente avançar, que tem umas indicações aqui e comentários, para que a gente não deixe para o final, até como tu comentaste, Roberta. Certo. Então, tem uma indicação aqui da Ana Santos, voltando lá no slide da COVID, que tu falaste da comissão COVID-19, se ela é formada por colaboradores da biblioteca. Sim, são só colaboradores da biblioteca. É aquele grupo de bibliotecários, tem pessoas de outras formações também, mas que trabalham na comissão de análise de conteúdos de informação. Então, eles fizeram toda essa análise de fontes científicas que falavam sobre o COVID-19 e fizeram essa curadoria e disponibilizaram na página. Perfeito. É interessante mostrar que até em outros seminários o pessoal perguntou também o papel dos bibliotecários agora nesse momento, se ficaria restrito à documentação, informação, mas ver como a ideia é avançar em outras habilidades que a gente possui, né? Então, é muito curioso, né? Porque a gente pensa, meu Deus, a gente tinha um fluxo de usuários ali de 4.000 pessoas por dia. E a gente não está mais trabalhando presencialmente e ficou aquela pergunta, né? E o que a gente vai fazer agora? Será que a gente tem trabalho? E a gente tem tido muito trabalho. E sabe que é bem o tema de hoje, pensar que a gente está precisando agora necessariamente desenvolver competências e habilidades que a gente não tinha. Exatamente. Então, a própria situação está nos revelando como a gente, para atender as demandas novas, inclusive, está fazendo um autodesenvolvimento nesse momento. Sim, a gente tem aprendido muito, né? Até essa questão das ferramentas que eu comentei com vocês, eu tenho passado muito trabalho, porque a gente tem que se adaptar e não funciona com um navegador, não funciona com outro, um sistema operacional não abre tal coisa, um tem que ser no celular e por aí vai, né? E a gente vê o tanto que a gente fica escravo da tecnologia. Até falando em tecnologia, tem uma indicação, uma pergunta da Kênia Andrade. Ela pergunta se na realidade da sua biblioteca existem itens em PDF, né, eletrônicos, e-books, como está essa solicitação dos leitores? Então, a gente tem, sim, um acervo eletrônico. Tu falas a solicitação dos leitores para acessar esse conteúdo? Seria e-book readers, iPad? Eu acho que seria, assim, os usuários. Se os usuários estão solicitando materiais eletrônicos. Ah, tá. Sim, com certeza eles estão solicitando. Até a gente teve nesse período, muitos editores abriram, né, as coleções.
e deixaram em períodos de trial para o pessoal poder realmente usar durante a quarentena e ter acesso a esse material durante esse período. E, por outro lado, as aulas estão suspensas e a gente pensou, bom, não vai ter demanda, as pessoas não vão acabar não usando muito porque as aulas estão suspensas. Mas, querendo ou não, as pessoas estão, né, isoladas, estão desenvolvendo seus trabalhos, seus TCC, suas teses, e a gente viu o uso grande dessas coleções. Inclusive, a gente está conseguindo fazer análise dessas coleções que a gente não conseguia em períodos tradicionais, porque quando a gente disponibiliza uma coleção, a gente já disponibiliza que o usuário faça avaliação. E a gente tem conseguido fazer isso mais agora do que antes, por incrível que pareça. Sim, o uso acaba sendo maior. Apesar de que, como até uma colega está falando aqui, a Vânia Funaro, ela é da Faculdade de Odonto da USP, e ela diz que muitas revistas ainda não estão online. Então, hoje estou na biblioteca escaneando alguns artigos para enviar aos usuários. Que também então, é o complemento. A gente está para o mundo digital, claro, para fazer o atendimento remoto, mas ainda trabalhando com o acervo, como a Roberta mencionou antes, nem tudo está, claro, ainda na internet. E nesse momento o usuário também agora está fazendo, a gente acho que percebe mais o uso do impresso do que antes também, nesses casos específicos, né? Ser especializados, por exemplo. Eu acho que isso é um desafio assim, da nossa profissão. Eu, no doutorado, eu estudei muito complexidade, né? Porque eu defendo as bibliotecas como sistemas adaptativos complexos. E quando eu estudava complexidade, eu queria entender o que era complexidade no contexto das bibliotecas universitárias. E o que mais aparecia era essa dualidade, o desafio de trabalhar com a coleção impressa e com a coleção eletrônica, pessoas que agregassem os dois perfis, a biblioteca como um centro de inovação e também como um centro de memória. Então, isso era a principal característica de complexidade no contexto das bibliotecas, e é bem isso que a gente vê, né? Sim. Enfim, vamos lá então. Essa foto do Makerspace, voltando àquela questão dos espaços associados à criação intelectual e manual também, né? Construção das redes de colaboração, da aprendizagem individual em grupo, de criar conexões. As bibliotecas também têm essa função muito de criar conexões. Essas fotos são do Makerspace, da UDESC, aqui da Biblioteca do Estado de Santa Catarina, que foi recém-inaugurado. Até quem me passou essas fotos foi a Luísa, que é a diretora, não sei se ela está assistindo a gente, talvez ela esteja, e que traz essas ferramentas todas que a gente pode usar e que a gente não vai, evidentemente, comprar e ter na nossa casa, né, ou na sala de aula, que são as impressoras 3D, as telas interativas, enfim. Então, se a gente puder construir esses espaços de criação, de conhecimento, de colaboração, é muito legal. Ali na biblioteca da UFSC, a gente tem a proposta de fazer isso, mas ainda não conseguimos, especialmente por conta do espaço físico, que também é um elemento bem difícil hoje em dia, né? O espaço físico ele é muito disputado, pelo menos aqui em Florianópolis, ali no nosso campus, é bem complicado. Então, a nossa ideia era criar um espaço assim com telas, com pincéis, até com máquinas de costura, e fazer vários nichos mesmo de criação e de desenvolvimento. Com o Fab Labs até, né, esse conceito. Exato. Laboratório tá de inovação. Aqui, a Luísa está? Tá nos assistindo. Eu vou aproveitar e encaixar mais umas perguntas para ficar interativo, tá, Roberta? Então, aqui é uma indicação do Pascali, na realidade até uma indicação, que ele fala que ele é do Senai, Pascali Malinconico, ele é do Senai Maceió, Alagoas. A nossa biblioteca é pequena, não temos acervo digital, então um grande desafio está sendo encontrar acervo digital gratuito e disponibilizar informações para os nossos alunos via redes sociais, para que se mantenham estudando. Perfeito. A gente tem muito acervo de qualidade de forma gratuita. E aí que entra justamente o papel do bibliotecário nessa curadoria de fontes. E a rede social como aliada. A gente tem que estar onde o usuário esteja, né? A gente sempre fala Exatamente. Isso. Inclusive, o próximo slide fala sobre isso. Ele fala sobre o marketing como aliado. Já passei. Então, todas as organizações, elas dependem da comunicação para alcançar a eficiência dos seus serviços. E onde que a gente consegue se comunicar e se conectar com os usuários hoje?
é pelas redes sociais, é pelo Instagram. Então, assim, a gente tem crescido muito o uso dessa ferramenta pela equipe e a comunicação ela tem acontecido na troca, se gera o entendimento, se gera a criação, se gera o retorno. É uma ferramenta para a gente medir os nossos trabalhos, acaba sendo uma ferramenta até de estudo de usuário, onde a gente obtém informações e pode recriar os nossos serviços, saber qual que é a nossa abrangência. E a biblioteca está onde as pessoas estão, né, que é o que tu acabaste de falar. Então, a gente tem até uma linha de memes que faz muito sucesso e a gente traz um meme famoso e depois vem com uma parte educativa. Então, é sempre essas duas questões, o meme e a orientação. E tem sido um sucesso, assim, até o próprio Instagram da UFSC sempre reposta as nossas séries. Algumas séries nossas, o Instagram da UFSC reposta, essa dos memes é uma. Tem o Sextou, que é uma indicação de leitura, sempre às terças-feiras. Então, a gente vê que tem bastante alcance. É onde os jovens estão, né, nas redes sociais. O próximo slide, ele fala das atividades culturais, que também é uma fonte de desenvolvimento pessoal e de educação nas bibliotecas. A gente tem que trabalhar muito essa questão cultural. Aqui tem algumas fotos de atividades que a gente desenvolveu na BU, da UFSC, né? Essa primeira é uma instalação coreográfica que chama Biblioteca da Dança, é de um artista, Neto Machado, Neto Machado e Jorge Alencar, acho que é isso, depois até posso consultar melhor, em que os artistas eles dançam e conversam com o público, corpo a corpo. Então eles compartilham as coreografias que marcaram suas vidas. Cada dançarino, ele representa um livro. Então ele conta a história por meio do corpo dele. Então é muito interessante. Isso, sim, durante o estudo, né? Eles utilizam as mesas, a gente fez isso, separou algumas mesas específicas, falamos que ia acontecer essa intervenção artística e foi muito legal. Aconteceu durante a Semana de Arte na UFSC. Essa fotinho de baixo é um programa que a gente já tem há bastante tempo, que é o Cinema Mundo, que é uma verdadeira trajetória de produção de conhecimentos. É uma parceria com o curso de cinema, onde ocorrem as sessões comentadas e depois essas sessões elas viram conhecimento registrado mesmo. Então, é onde a gente observa toda a trajetória de construção de conhecimento dentro da biblioteca, onde a gente expõe um filme, aquilo se transforma, se discute, vira um aprendizado, e depois aquilo é transformado de novo e compartilhado com o público por meio de uma publicação. Eles têm uma série que chama Cadernos de Crítica, que é só resultado das discussões desse programa, desse serviço que é o Cinema Mundo. Então é muito legal. Esse outro slide de cima também é uma intervenção artística, que é um stand-up. A gente fez com um aluno do curso de Artes Cênicas, da UFSC, e também foi super legal. Foi a primeira vez que a gente fez. É até complicado, né, porque a gente está num período que algumas piadas têm que ser evitadas. Então, assim, não podia ter política, né, um monte de coisa a gente teve que tirar, mas foi bem interessante. Tem uma pergunta sobre as atividades culturais aqui da Maria do Carmo Sabarreto Ferreira. Qual o tempo de duração dessas atividades? Então, não tem um tempo assim específico, né? Depende muito de quem está fazendo, do grupo e tal. Mas a gente não pode ser nada que fique muito tempo e que atrapalhe a rotina da biblioteca, né? Especialmente essa que ela acontece dentro do salão, em cima das mesas, imagina, tem que ser algo rápido. Agora, se for algo específico dentro de um auditório, até a gente não tem preocupação com essa questão de tempo. Mas não existe, assim, uma rigidez, tudo vai depender da iniciativa, né? O próximo... E até tem uma outra pergunta só para completar essa questão das atividades, que até a Maria do Carmo está perguntando, se existe queixa dos usuários. Eu imagino que a Maria do Carmo está se referindo à questão, talvez, de barulho, ou outras coisas assim, não sei se seria o caso. Provavelmente. Olha, gente, queixa sempre vai ter, né?
Eu acho que quem não se arrisca não inova. Quem não se mostra vulnerável não se encoraja. Então, assim, se tiver poucos que reclamaram para muitos que gostaram, a gente está no lucro. É assim, né? Unanimidade não existe. Então, até a questão do barulho é uma coisa que tem sido muito questionada nas bibliotecas, porque as bibliotecas não são mais espaços de silêncio absoluto. Então, o que a gente faz para resolver isso? Lá, pelo menos, a gente tem tentado criar nichos. Os espaços de barulho, os espaços de barulho moderado e os espaços de zero barulho. Então, a gente criou essas 3 categorias e sinalizou os ambientes. Então, assim, pelo menos a pessoa sabe que se ela quer um silêncio absoluto, ela vai ter que ir para a sala de estudos individuais. Claro. Então, são artifícios que a gente tenta para não desagradar o usuário, mas reclamação não tem como, né? A gente sempre vai ouvir uma reclamação. A Helena está comentando aqui também, Helena Carvalho, Sixo, que ações bacanas. Aqui tentamos fazer saraus. As bibliotecas são lugares de encontros e é preciso realizar essas atividades. Exato. E é interessante que a gente vê como essa questão da arte, né, especialmente nesse período de quarentena, ela é importante para as pessoas, né? A gente tem um grupo lá na biblioteca que se chama Era Uma Vez, que é um círculo de leitura, onde a ideia era que ele fosse só entre os servidores, justamente para estimular na equipe esse hábito de leitura, porque por mais que pareça antagônico, a gente tem muitos profissionais, muitos bibliotecários que não têm o hábito de leitura, que não se sentem tão confortáveis em discutir uma literatura. Então, a ideia era esse desenvolvimento pessoal também. E a gente tem feito isso agora à distância, chama Leituras de Quarentena. E tem sido muito interessante. Muito bom. Esse próximo slide, Michelangelo, eu comentei no anterior, né, sobre o Cinema Mundo, que os debates viraram escritos, né, que é os cadernos de crítica, uma coleção, na verdade. E isso faz parte de um serviço da biblioteca também, que chama BU Publicações, onde a gente tenta fazer um serviço de editoração das ações que a gente desenvolve, né? Então, assim, são projetos que são só da biblioteca. Então, são ou desenvolvidos pelos nossos servidores ou em parceria, resultados dos nossos eventos, dos nossos trabalhos. Essa imagem que tem é um dos últimos livros que a gente publicou, que é uma coleção também de gestão de bibliotecas, ele é o 2º volume, chama Construção de Saberes. Ele está disponível em PDF, tem alguns impressos também, a gente fez uma tiragem pequena, mas ele tem o e-book, tem até o link ali, está no repositório da UFSC, e ele traz toda a nossa trajetória de trabalho, os principais serviços que a gente tem feito, alguns que eu até comentei com vocês rapidamente. Então, quem nunca acessou ou não sabia, eu sou suspeita para falar, mas é um material bem interessante, bem rico para a área, e tem toda essa nossa experiência. Então, é interessante porque a gente acaba não tendo muito material publicado nessa área. E o próximo slide, ele fala justamente da proposta, da educação, desenvolvimento pessoal. Aí tem uma sopa de letrinhas que eu nem vou me atrever a falar sobre, né, porque não é a nossa área, mas que envolve a educação, a aprendizagem, o amadurecimento, a formação intelectual, o treinamento. E isso acontece por meio da biblioteca, né? E com certeza acho que todo mundo concorda com isso. Eu lembro que quando eu fui trabalhar na UFSC, há 12 anos atrás, a diretora falou que ela acreditava na melhoria do ensino por meio da biblioteca. E eu achei aquilo assim uma frase de tanto impacto na hora, mas depois eu vi que realmente era muito óbvio, porque ela tinha o domínio daquilo e ela sabia que realmente é possível. Só que como que a gente vai fazer isso? Vai depender também do interesse das pessoas, né? E aí vai o marketing também. Por isso que é importante a gente estar em contato com as pessoas e mostrar para elas o que a biblioteca pode fazer por elas, quais as ferramentas que a gente tem, quais são os subsídios que os usuários têm para se desenvolver.
Como uma estratégia de marketing também, a gente desenvolveu um serviço que chama Bibliocentros, que é uma forma de aproximar a biblioteca dos centros de ensino. A gente tem 12 centros de ensino na UFSC, então cada centro de ensino tem vários cursos, vários departamentos. Então, como é que a gente se aproxima dessas pessoas? Então, a gente tentou fazer categorias, né? Em cada grupo de 2, 3 bibliotecários, mantém um contato mais específico com esse centro de ensino. E não é nada de muito inovador, assim, é simplesmente se colocar à disposição, participar de uma reunião de colegiado, participar das intervenções que tem lá da semana do meio ambiente, enfim, aí vai depender, né, de cada centro, e mostrar que a biblioteca está lá, se for preciso, o que a gente pode fazer, e a gente vê que isso tem surtido bastante efeito. Então, é bem interessante. O marketing também ele entra muito para contribuir como ferramenta de educação. E a gente vê que a gente pode aprender com várias coisas, né? Todos esses serviços que a gente mostrou são fontes de aprendizado, né? A aprendizagem é o resultado da apropriação de conhecimento. Então, a gente aprende conversando com uma pessoa, a gente aprende com livros, com professores, com colegas, com pessoas estranhas, com objetos. E a biblioteca é esse centro de aprendizagem. Então, é bem interessante a gente ter esse conceito. No próximo slide, justamente fala isso, né? Bibliotecas por um mundo melhor, que é o lema que a FEBAB tem trazido para discutir a Agenda 2030. E as bibliotecas também, o tema do CBBD do ano passado foi desigualdade e democracia. Qual o papel das bibliotecas? Então, a gente vê que a gente tem uma função bem nobre na sociedade. Teve 2 palestrantes, que acho que foi o David Nemer, que ele é brasileiro, mas acho que ele mora nos Estados Unidos e tal, e ele fala sobre o papel das tecnologias de informação em questões relacionadas à desigualdade, diversidade e tal. E aí vem aquela questão do bibliotecário associada à confiabilidade informacional, às fake news e tudo isso, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido bastante. O Ryan também, acho que era Ryan Dodds, alguma coisa assim, que ele trabalhou a carreira dele toda sobre pessoas em situação de rua. Então, assim, a gente vê como as bibliotecas, elas são importantes também para essas pessoas que estão em situações menos favorecidas, né? Eu não sei qual é o contexto de vocês, enfim, mas a gente, apesar de ser uma biblioteca universitária, a gente acaba recebendo essas pessoas também. Então, mais uma característica da complexidade da nossa profissão, né? A gente tem que estar capacitado para lidar com tudo isso. É um contexto muito heterogêneo. Então, eu sempre defendo as bibliotecas como sistemas adaptativos complexos, porque se a gente não tiver as características de flexibilidade e de adaptabilidade, a gente realmente não se mantém, né? É aquela história da evolução. Quem vive é o que mais se adapta, né? Então, a gente tem muito essa necessidade da adaptação. O último slide, acho que já está quase no finalzinho, ele fala sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030 da ONU, e o papel das bibliotecas também, né? Então, é trabalhar esse advocacy para a inclusão das bibliotecas e do acesso à informação como parte dos planos de desenvolvimento nacional e regional para cumprir, né, transformar o mundo, enfim. Então, esse advocacy, que foi muito também trabalhado no CBBD, ele é essencial para garantir o reconhecimento do papel das bibliotecas como motores do desenvolvimento local e garantir que elas recebam os recursos, né? Querendo ou não, é sempre uma briga essa questão de recursos, é sempre uma briga a gente mostrar que as nossas instituições são importantes, o nosso trabalho é relevante. Eu tenho passado muito por isso durante toda essa experiência profissional e acredito que vocês também. Enfim, gente, eu acho que era mais ou menos isso, tá? A ideia não era ser, assim, dona da verdade, era trazer alguns pontos de reflexão, falar da minha experiência na UFSC, do trabalho que a gente tem desenvolvido. Aqui nesse último slide tem as redes sociais da UFSC,
E as minhas também. Tem o nosso site, e especialmente o link sobre as comissões de trabalho, que eu penso que é algo bem diferente que a gente tem desenvolvido e que carrega mais a característica da inovação, porque são funções que elas não estão atreladas aos serviços triviais, assim. Então, elas surgiram de uma necessidade de que a gente não conseguia cumprir com os setores estruturados normalmente. Então, por exemplo, gestão de projetos. Tem uma comissão que é só sobre gestão de projetos. E ela trabalha o quê? Essa questão dos editais para bibliotecas. Então, a gente está sempre atrás de editais de bibliotecas, onde que a gente pode inscrever um projeto. E isso não estava abarcado nos nossos serviços triviais, não tinha um setor para fazer isso, né? Então, a gente monta essa estrutura de comissões para poder dar conta de outras coisas, justamente desses aspectos inovadores que a gente não consegue. Isso tem sido bem interessante, traz uma característica horizontal de gestão, porque a gente essas comissões, elas deliberam sobre vários assuntos e tornam o processo mais rápido, né, menos burocrático. Então, é bem interessante. A gente chama de liderança distribuída. Eu acho que seria mais ou menos isso, Michelangelo. Eu espero ter ajudado de alguma forma, ter feito o pessoal pensar, me coloco à disposição. Sim, sim. Tem muitos comentários aqui também agora que apoiam aqui a tua fala e está todo mundo engajado. Eu acho que cada vez mais, até tem uma fala da Aline Medeiros, da Avantes, aqui no Balneário Camboriú, que os webinários estão nos capacitando diariamente com trocas de experiências e nos proporcionando conhecer essas realidades. Muito gratificante. Tem umas indicações aqui, já vou aproveitar aqui a última, que foi uma indicação da Luísa Kleinenbig, que ela está aqui nos assistindo, sim. Bom dia, Roberta, parabéns pela apresentação e pelo valioso trabalho que tem desenvolvido na Federal de Santa Catarina. Um grande desafio da gestão é conseguir o engajamento e motivação da equipe, principalmente no serviço público. Como vocês conseguem lidar com essa questão? É verdade, isso é um desafio diário. É bem complicado, mas assim, o que eu, né, se eu posso dar alguma dica, enfim, a gente precisa responsabilizar as pessoas, né, tornar elas parte do processo. Então, o que eu tentei fazer sempre foi construir as coisas em conjunto. Então, assim, desde o início da gestão, uma das primeiras coisas que a gente fez foi redefinir missão, visão, valores, isso tudo em conjunto, né? Os objetivos estratégicos. Então, quando a equipe ela se sente parte daquilo, ela conhece aquilo, automaticamente ela se responsabiliza por aquilo, né? Sim, então, exato, ela faz parte daquele processo. Então, eu acho que vai muito pela questão do compartilhamento de conhecimento também. Então, desenvolver as pessoas, mas é um desafio mesmo, é bem difícil, especialmente no serviço público, realmente. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta combinada aqui, que são duas colegas que perguntaram, Roberta, voltando à questão das bibliotecas das coisas, que eu mesmo sou um que defendo no blog que eu tenho, que é o Ideas for Libraries, sobre essa novidade, que eu digo assim, que está sendo muito forte já nos países do hemisfério norte, como eu digo. A gente tem, então, duas perguntas. Uma é da Eliane Gemac Gomes Barros e outra da Ana Santos. Na verdade, eu vou fazer elas combinadas, tá? Porque elas perguntam como é que funciona o sistema de empréstimo e se ele é só local ou se é também domiciliar. Então, a gente tem as duas categorias, tá? Tem o empréstimo diário, que a gente fala que ele é de até 3 horas, e tem o empréstimo domiciliar também. Aí vai depender do tipo de recurso. Por exemplo, a calculadora, a gente só empresta para usar na biblioteca, né? E eles são todos catalogados no Pérgamo, então a gente consegue controlar o fluxo, né, o uso, enfim. E daí tem alguns que são para levar para casa, por exemplo, materiais de apoio à tecnologia assistiva para os alunos com deficiência. A gente sempre disponibiliza um notebook para eles com os softwares ledores, com aqueles ferramentas de tecnologia assistiva que vão facilitar o aprendizado deles. Então, esse empréstimo, ele é domiciliar e aí tem uma outra característica,
ele acaba sendo por semestre. Então, assim, o aluno tem que renovar a cada final de semestre, mas ele usa, porque aquilo é uma ferramenta para ele de estudo, né? Para complementar. Porque os outros têm acesso ao livro impresso e ele não vai ter acesso ao livro impresso, né? Então, todo o material dele é adaptado e lido com softwares ledores, então ele precisa dessa ferramenta, caso ele não Claro. tenha, né? Sim. Muito obrigado pela explicação. Mas eu acho que é uma das ações que a gente pode começar a mapear em relação ao uso. Eu sempre digo assim, tem um uso um pouco relativo à produção acadêmica, às vezes lá o pessoal que é um material de apoio, como é o caso de apoiadores para notebooks, leitores, calculadoras, e tem uns que são mais de uso comunitário, como já começou também em alguns casos. A gente está com uma presença grande aqui também, Roberto, para saber também, de bibliotecas municipais e escolares, o pessoal que trabalha nessas bibliotecas aqui no seminário, e que eu acho que é digamos assim, hoje, também uma motivação para trabalhar com as gestões para que se tenha esse tipo de oferta também nas bibliotecas. Então, não compre, empreste, né? Exato. Essa frase, eu diria assim, que é bem marcante. Uhum. Eu vou seguir aqui com perguntas primeiro, pessoal, e depois sim eu vou falar um pouquinho sobre os comentários também de vocês, tá? Então, ela pergunta assim, a Lúcia Ferreira. Tenho a impressão de que o espaço maker na biblioteca é modismo, ou seja, é passageiro. Enquanto isso, os Fab Labs podem até ser mais duradouros. O que você acha? Olha, eu não acho assim que o espaço maker é um modismo, não, mas eu também não tenho essa experiência de espaço maker, né, na biblioteca. Lá na UFSC, a nossa ideia era fazer um espaço maker, mas a gente não conseguiu ainda, né? E o Fab Lab, ele está mais associado à fabricação digital, né? Ferramentas flexíveis, computador, essas coisas. Eu vejo que pode funcionar junto. Eu não entendo que o Espaço Maker e o Fab Lab, eles estão dissociados, sabe? Não entendo que eles estão dissociados, mas também não sei qual que é o teu entendimento de Fab Lab. Sim, e de qualquer maneira, as perguntas, quando a gente fala assim em relação a espaços inovadores, diferenciados, eles variam muito de acordo com a necessidade de cada instituição, de cada ambiente, se eles estão mais adaptados à tecnologia ou mais a artesanato, porque também tem a questão de artesanato também nos Fab Labs. Exato, eu vejo assim, ó, não sou uma estudiosa da temática, mas eu vejo como coisas associadas. E daí, é claro, vai depender do perfil de usuário. E do público, claro. Exato, Tem uma pergunta rápida aqui do Roger Cavalcante, ainda sobre as coisas que eu não li na hora, que eles perguntam se estão formando parcerias para aquisição, imagino, e disponibilização, ou são recursos da própria biblioteca? Ele fala, Como de empréstimo novo... de calculadoras, por exemplo. Tá, então, essa questão da Biblioteca das Coisas, muitas coisas a gente comprou, tá? Mas muitas coisas também vêm em doação, e algumas delas até são esquecidas, tá? Na biblioteca, como as calculadoras. Então, assim, a gente tem todo um trâmite de achados e perdidos, que fica lá um tempo, vai para a segurança da UFSC, e se não teve dono num período X, que se eu não me engano são 60 dias, ela vai para a Biblioteca das Coisas e a gente empresta. Claro. Não, essa é a proposta, eu acho. Fazer circular um material que poderia ser até destinado a um depósito, algo assim. Então a gente acaba, seria interessante ter recurso, né, para colocar mais materiais, mas realmente a gente não tem. Então, assim, acaba sendo muita coisa de doação mesmo. Sim. Eu vou também agora aproveitar uma outra pergunta, mudando um pouquinho o foco, mas aproveitar essa condição do tema da palestra. A Eliane Jovanovic, ela pergunta, Roberta, você acha que nesse momento de pandemia ele serve para que os bibliotecários, e falo de todos os tipos de bibliotecários, claro, e bibliotecas, tomem consciência de que muitos serviços oferecidos podem e devem ser modificados, principalmente considerando que estamos lidando com muitos nativos digitais? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que o que a gente mais percebeu nesse período é a importância e a habilidade de a gente lidar com as tecnologias. E como eu comentei, né, eu tive uma resistência grande por parte da equipe para entrar no Instagram, por exemplo. Então, assim, tem coisas que a gente tem que, né, brigar um pouquinho
E hoje é a ferramenta de comunicação da biblioteca, a gente tem crescido muito e tem cativado os usuários, né? Aí volta aquela questão, a biblioteca está onde as pessoas estão. Então, a gente tem que se conectar com eles, tem que ter empatia. E se a gente não se aproximar, a gente não tem razão de existir se a gente não fizer parte da realidade deles. E a realidade deles está nas redes sociais. Então, realmente, a gente precisa trabalhar isso. E às vezes, a gente é de outras gerações também, né? Então, é um desafio. É a questão da adaptação, da flexibilidade. Os públicos heterogêneos. Exatamente. Eu vou fazer uma intervenção aqui sobre a tua fala, antes de seguir com perguntas e comentários, que é parabéns aos organizadores e à convidada, de voz doce e clara. Amém. Obrigada. É engraçado falar sem ver vocês e sem vocês me verem, assim, gente, confesso que eu achei assim, muito engraçado. Sim, mas aqui enfim, a que bom Cláudia que gostaram. Oliveira, eu estou lendo aqui também, né, os nomes para tu conhecer, a Cláudia Oliveira Bueno. Roberta, excelente, você nos desafia a pensar muito fora da caixa, parabéns pela palestra. Obrigada. E até aqui falando um pouquinho também de empréstimo de coisas, rapidamente, a Fátima, que é da Federal do Ceará, do campus Crateús, ela comentou que já iniciaram o serviço de Biblioteca das Coisas, também na Federal, e que a demanda de itens é grande, que os alunos emprestam calculadoras, fones, escalímetros, todos os itens foram doados pelos servidores do campus. Então também, Olha né, só. tem um material que não é usado, faz lá uma campanha de doação e vai ter materiais para fazer uso, claro, um material que vai ser efetivo. A gente tem aqui o exemplo da Universidade do Estado, o EFS, até não me lembro exatamente, o EFS, eles têm uma coleção de guarda-chuvas para empréstimo e todos foram os que foram esquecidos na biblioteca. É verdade. Mas e o desafio para a gente fazer os bibliotecários catalogarem coisas que não são livros, né? Também passa um pouco por isso. É muito, muito importante. Aqui tem uma pergunta da Eliane Nascimento, que ela pergunta sobre a questão do EDS. Então, queria que tu explicasse. Eu vou colocar um slide bem rapidamente, tá, para a pessoa ter esse entendimento, quando a própria Roberta comentou, que as bibliotecas que têm uma diversidade de conteúdos, de acesso aberto, catálogos digitais, repositório, podem usar essa ferramenta da EBSCO, que é o EBSCO Discovery Service, então ela é adotada, e ela é uma das que hoje a gente está vendo que está fazendo maior diferença nas bibliotecas que tem, então o acervo físico e principalmente o digital, onde os bibliotecários conseguem, então, garantir um atendimento de informação para o pessoal que está fazendo uso remoto. Então, é uma solução que a EBSCO também, hoje em dia, oferece. Exato. Dos conteúdos, a ferramenta de busca. Uhum. E tem uma coisa, Michelangelo, que a gente passou a usar agora, que é do EDS, que a gente não usava antes da quarentena, que é o chat. Exatamente. Então, a gente não usava porque, assim, a gente, né, ficou com um pouco de medo, como é que a gente vai conseguir dar conta de mais dessa ferramenta. E agora que a gente está em quarentena, a gente passou a utilizar e tem sido ótimo. Porque, querendo ou não... extra para contato com o usuário. Exato, e assim, a gente tem e-mail, né, a gente tem sistema de chamados, mas o que a pessoa quer? Ela quer uma resposta rápida, né? E a gente é assim. Então, quando a gente entra num site lá da companhia aérea, aí tem FAQ, tem e-mail, aí tem o chat, para onde é que a gente vai? Aí a gente vai para o chat, né? Chat. Porque vai dar a resposta mais rápida. Então, Sim. Tem funcionado super bem. Não, muito bom. É só para esclarecer mesmo a pergunta, que foi rápida, né, a indicação. Vamos ver outras perguntas aqui, tá? Para daí sim fazer alguns comentários. Aí a Daiane Dornelles, ela pergunta o seguinte: como gestora, Roberta, como você acha que é necessário engajar os colaboradores da biblioteca em contribuírem com essas iniciativas e atividades? Olha, a gente tem uma equipe bem grande de funcionários, né? Acho que eu não comentei com vocês. A gente é em torno mais ou menos de 120 pessoas distribuídas, muita gente, distribuídas em 12 unidades diferentes. Ali na Biblioteca Central, que é onde fica a gestão, são em torno de 60 funcionários. Então, assim, é muita gente também. Então, como é que a gente faz para engajar as pessoas? É responsabilizando as pessoas. Então, uma das coisas que eu vi que deu certo foi essa questão da liderança distribuída.
Então, tu dá autonomia para a equipe. Só que, é claro, antes de tu dar autonomia para a equipe, tu tem que dar consciência para a equipe, né? Por que eles estão ali, atrás de qual objetivo eles estão percorrendo, para qual tipo de usuário. Então, tem que fazer todo aquele trabalho de redesenvolver missão, visão, valores, objetivos estratégicos. O planejamento estratégico é essencial e ele deve ser feito em conjunto, né? Porque não adianta eu, enquanto gestora, dizer para onde a gente vai. É claro que a gente dá o direcionamento, mas as pessoas têm que participar, porque se elas não fizerem parte, elas não vão se comprometer. Eu acho que a palavra-chave é fazer parte. Eu comento, onde eu trabalhava também, tinha essa ideia de criar as comissões de trabalho formais e, ao mesmo tempo, mostrar que as habilidades e competências unidas fazem esse esforço. Acho que ser depois bem, digamos assim, executado, vai gerar resultados que o próprio público vai, com o tempo, começar a perceber e valorizar. Então, essa atuação, voltando ao tema da nossa atividade hoje, dessa sessão, que é promover um desenvolvimento profissional de nós mesmos. Claro que a biblioteca ela tem um papel, com tudo que a Roberta falou, de promover, além da formação que as bibliotecas acadêmicas, por exemplo, fornecem em educação, ela também ser um ambiente em que as pessoas possam melhorar, sejam como profissionais que vão trabalhar individualmente, que vão trabalhar para uma empresa, que vão daqui a pouco ser empreendedores e criar um negócio próprio, que vão ser funcionários públicos, então vão conseguir ter uma capacitação melhor, seja no ambiente interno, seja depois na própria atuação profissional. Essa questão das comissões de trabalho, o que eu vejo que é muito interessante, Michelangelo, que eu percebi, assim, pelo menos na minha trajetória de gestão, é o registro das informações, sabe? Essa sensação de que a gente está avançando. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas estão sempre rediscutindo a mesma coisa. E aquilo não foi dado andamento. Então, assim, o que é interessante? Entender qual que é a proposta de cada comissão, de cada grupo de trabalho, e daí por isso passa até os próprios regimentos das instituições, que às vezes a gente não tem ou estão desatualizados e a gente não tem onde se embasar. Então, assim, a construção e atualização de regimentos, as portarias, para que servem as comissões, de quanto em quanto tempo elas se reúnem, onde ficam armazenados os resultados, tem prazos, né? Porque aí a pessoa ela se sente crescendo, porque ela está perseguindo ali um objetivo, uma proposta. Então se reúne em grupo, discute, aquilo ali gera um aprendizado individual, gera um aprendizado em grupo e gera um aprendizado institucional, porque dela passa a fazer parte de algum serviço ou de uma melhoria de um serviço. Então é o processo de aprendizagem acontecendo na prática. É muito interessante. Desenvolvimento de habilidades e competências é perpétuo depois também. Eu sempre digo, o que se ganha de inteligência, desenvolvimento coletivo, ele é perpétuo depois, ele é permanente, é um legado que a instituição ganha. Exato, a instituição ganha, exatamente. Tem uma pergunta um pouquinho diferente, duas perguntas na realidade aqui, e eu vou ler elas rapidamente aqui, que é uma do Francisco José Bezerra Lima. Ele diz que trabalha numa biblioteca escolar e gostaria de saber se existem recursos, sites, aplicativos que disponibilizem leituras em livros digitais. E junto com isso também a Alessandra, ela questiona também a gente, a Alessandra Santana, se a EBSCO tem soluções para bibliotecas escolares. Bom, essa da EBSCO eu vou deixar tu responder. Com relação a outra pergunta sobre os livros e a biblioteca escolar, eu não tenho, né, realmente muito conhecimento sobre biblioteca escolar, apesar de fazer parte do nosso grande grupo. Tem uma biblioteca escolar, que é do Colégio de Aplicação, e a gente tem lá na nossa lista de bases de dados, se tu entrares na nossa página, tem também uma parte de curadoria só de livros eletrônicos, e tem muitos que são de literatura, são assim, para um público mais jovem, próprio domínio público, enfim, tem vários recursos que estão disponíveis gratuitamente, sim, para esse tipo de usuário. Os recursos online hoje, eu acho que diria assim, para a área didática, aqui o governo ele estabelece quais são os conteúdos didáticos, e hoje eu falaria que, de uma maneira geral, para a didática mesmo, os conteúdos são determinados, e que eu conheço agora, estou com filhos de 5 anos, por enquanto, são gêmeos,
Então, eles não estão ainda na educação formal, mas creio que muitas escolas já começaram também a ter alguns conteúdos digitais em português aqui no Brasil. Mas acho que não é a regra, pelo que eu me lembro da experiência, ainda não. E falando pela EBSCO, hoje a gente tem uma plataforma chamada Explora, por exemplo, que é uma plataforma que a gente tem já tido bastante sucesso no exterior e já muitos clientes no Brasil, que ela é voltada para o usuário, tanto de bibliotecas públicas quanto de bibliotecas escolares, onde a gente tem coleções desenvolvidas especialmente para essas faixas etárias. Inclusive os filtros de busca em base, quando a gente fala lá assunto, editor, no caso dos alunos nessa plataforma Explora, ela é assim, quantidade de palavras. Ou seja, ele vai determinar os textos que o aluno vai ler de acordo com o número de palavras que ele está já diga, preparado para absorver. De 100 palavras, de 1000 palavras. Depois vão ter conteúdos específicos para o ensino, no caso agora do segundo grau, ensino médio. O segundo grau foi da minha época, mas o ensino médio. Então, vão ter ferramentas de tradução automatizada, ele já se apropria de compartilhar com as informações no Google Acadêmico, no Google, minto, não é no Google Acadêmico, no Google Classroom. Então, ela já é integrada com o Google Classroom, ela tem a opção de copiar referência, então o aluno já se apropria da questão de metodologia e tudo mais. Então, a gente tem sim, podemos até explicar para quem tiver interesse depois essa plataforma. Vamos avançar agora aqui, eu quero algumas indicações aqui, ler umas indicações e comentários. Roberta, para tu até ver assim, como a gente está com bastante gente. Tem uma da Jussiara Rodrigues, ela é da Sesvale, Piauí. Ainda sobre a Biblioteca das Coisas, ela comentou que na faculdade onde eu trabalho eu comecei a perceber que os alunos tinham necessidade de ter fone de ouvido para assistir às videoaulas. Repassamos a diretoria administrativa e fizeram uma pesquisa sobre um headphone que fosse bom e os usuários ficaram muito felizes. Então aí fizeram uma lista de frequência, identificando o número do fone para ter o controle. Então existe esse gerenciamento também dos materiais. A gente tem fone também lá. Aqui tem um caso também de biblioteca de coisas e coisas diferentes, mas aqui o Alexandre Rocha Ferreira, do Senac São Paulo, eles têm um acervo de aromas na parte de gastronomia. Ai, que delícia! Eu vi também esses dias no Senac Saúde e Beleza uma aromateca de vários cheiros, assim, então tinha cheiros de plantas e principalmente, sabe, flores, essas coisas também, ali no Senac Saúde e Beleza. A gente tem aqui também uma indicação do Gabriel Moraes, de bem, a criação desses espaços, eu imagino que são os de coisas, maker, tem a ideia de fomentar o desenvolvimento da criatividade, dos maker e dos Fab Labs, tanto pelo aspecto colaborativo como tecnológico. São os dois elementos. Exatamente. Deixa eu ler também aqui uma indicação da Maria Nazaré Moraes de Oliveira, mais um webinar excelente, e que nos faz pensar na importância da mudança de cultura, de não se prender a conceitos que se estabelecidos para a biblioteca, acervos impressos e ainda distantes de alguns acervos digitais. Biblioteca das coisas, biblioteca com espaço colaborativo, novos nichos, novos tempos, novas mentalidades. Eis o que os webinars nos apontam. Congratulações, belos incentivos. Legal, obrigada. Aqui também a questão do marketing, que é a Aline Medeiros de Oliveira, que é da Avantes, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Hoje em dia o marketing virtual é fundamental como meio de comunicação, através desses meios que estamos interagindo mais com os nossos usuários. E a questão de atividades culturais, o Alexandre Rocha Ferreira, ele fala o seguinte: a parceria com professores na elaboração de atividades culturais dentro das bibliotecas são muito importantes. Exatamente, e os professores acabam sendo grandes apoiadores, né, das bibliotecas. Sim, até tem uma indicação aqui que o Gabriel fala que, enquanto docente, ele afirma que cabe ao professor estimular os alunos pela busca de conhecimento nas bibliotecas. É uma cultura que tem que ser desenvolvida. Exato. A biblioteca tem que ser parceira do professor e vice-versa. Por isso até aquela estratégia que eu falei para vocês do Bibliocentros, que foi uma estratégia de marketing para puxar a parceria, para aproximar as pessoas. E a gente sabe que realmente é corrido, as pessoas não têm tempo, mas se pelo menos tu consegue direcionar para um grupo de bibliotecários específico, criar uma relação de proximidade, fica mais fácil. Sim. Até tem um outro exemplo para tu entender, assim, até, Roberta, como a gente está aqui com
uma diversidade bem interessante de público e bibliotecários. Aqui, então, a Regina Fernandes Alves, ela é de uma biblioteca escolar interativa, localizada dentro de uma escola municipal, de 1º ao 5º ano, em São Bernardo do Campo. E a biblioteca se tornou um espaço de visita dos alunos de forma semanal. E além do acervo físico, temos materiais e estrutura que possibilitam o desenvolvimento de várias atividades, ligando a sala de aula e a biblioteca. Só não temos ainda um acervo eletrônico. Ah, que legal, parabéns. Mas a ideia de, justamente, acho que desde os primeiros anos, como eu digo agora, os meus filhos estão com 5 anos de idade, e saindo já de uma escola de educação infantil e ingressando em meios, eles saem, hoje em dia a gente sabe disso, né? Mesmo as crianças hoje em dia, os nativos, são mais nativos digitais do que nós mesmos já somos, né? Quem nasceu a partir dos anos 95, olha, que já tinha informática, computadores, ainda de maneira incipiente, né? Mas agora, cada vez mais, eles estão esperando que esse mundo digital seja a vida de uma escola. Sim. Não vão esperar que seja só papel. Ainda que a ideia, sempre digo, é fomentar o uso do papel, porque ainda a função do livro impresso é muito interessante. Exato. Até falando desse meio digital, gostaria de aproveitar também para divulgar para vocês que a gente tem agora a programação dos próximos seminários, só para não deixar de falar deles. Amanhã a gente tem um seminário especial que vai falar inclusive sobre essa questão do digital e como a gente está então trabalhando agora com isso. Então aqui a gente tem indicação do dia 7 de maio, pesquise de qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo com EBSCO Mobile App. Então a gente está relançando o nosso aplicativo. O Renan Neves, que é o gerente de vendas da EBSCO para a região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai fazer uma bela apresentação com uma demonstração, inclusive, do app, para que vocês vejam como agora a gente tem que estar com tudo isso que a gente foi falando, inclusive de capacitação e informação para desenvolvimento, pesquisa e ensino dentro dos telefones. Então ele vai falar exatamente sobre isso, então convido a todos também que se inscrevam. É amanhã, mesmo horário. Pesquisa de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo com o EBSCO Mobile App. Então, já deixo aqui também para que vocês vejam. Pessoal, a gente está avançando aqui. Vamos aproveitar e ler mais algumas indicações e perguntas, sabe? Tem muitas aqui. E eu até gostaria de agradecer e me desculpar também ao mesmo tempo agora que a gente não vai conseguir com que tudo seja lido, mas aqui a Helena Carvalho, eu estou até apontando isso aqui, talvez a tua experiência, Roberta, para nos ajudar. Helena Carvalho Sixo, ela fala o seguinte: maravilha, então estamos no programa Conecta Biblioteca, que tem como base a Agenda 2030. Inclusive o edital do Iber Biblioteca pede que os projetos estejam ligados e se justifiquem nos objetivos da Agenda 2030. Aí ela pergunta, seria possível uma web sobre como desenvolvermos esses projetos para submissão à Iber Biblioteca? Que ela diz que está tentando e que está tendo algumas dificuldades. Olha, eu particularmente não conheço esse edital. Eu até posso falar com a Jéssica, que é a coordenadora da nossa comissão de gestão de projetos, a bibliotecária, e ver se o pessoal tem trabalhado, né, nesse edital. Para te falar a verdade, eu desconheço, mas eu posso ver com ela. E a gente tem algumas pessoas da equipe que têm trabalhado mais especificamente com essas questões da Agenda 2030 também. Mas esse especificamente eu não vou saber te dizer. Eu acho que esse trabalho, assim, hoje, de participar de editais, também, eu sempre comento isso, tem muitas vezes ofertas e seria interessante, eu acho que é um tema até para a gente poder resgatar, quem sabe, daqui para frente, ou se tiver algum colega que trabalha com esse conceito aqui, já conhece o projeto, queira deixar aqui a indicação para que eu possa falar para colega, seria interessante. Vamos ler mais algumas aqui indicações. Então, o Roger Oliveira, ele trabalha na USP, na biblioteca do EACH. Ele falou sobre a questão de exposições periódicas mais variadas. Só para vocês verem também como a gente tem que ter esse papel cultural também, não só da informação textual, acadêmica. Então ele fala que eles expõem trajes, fotografias, objetos, e há um colega que cuida deste agendamento. Temos um curso de têxtil e moda e no final de cada semestre os trabalhos são expostos e até mesmo avaliações de trabalho são feitas pelos professores no próprio espaço da biblioteca.
É sensacional. Eu defendo muito a biblioteca como espaço cultural. E os alunos poderem fazer as atividades acadêmicas no espaço da biblioteca também é muito rico, né? Como ele comentou agora, que as próprias avaliações acontecem. Sim. E isso tudo a gente vai conseguir por meio da parceria com os professores, especialmente. A gente também faz bastante coisa, exposição de arte, exposição de maquete. Tem um projeto que a gente tem que chama colecionismo, onde a gente expõe coleções, então são acervos particulares. E tudo isso faz as pessoas irem à biblioteca, né? Movimenta. Às vezes, com base nessas coleções, a gente faz oficinas. Então, teve uma coleção que a gente expôs de bordados e daí a gente fez a oficina de bordados. Então, tudo isso vai movimentando e estruturando a biblioteca como esse espaço cultural que de fato é. Sim, de gerar competências diferentes. Aqui eu tenho o exemplo da Luciana Schmidt, ela é do IFSC de Lages, Santa Catarina, que ela fala que na biblioteca tem uma mesa específica para arte terapia, que são desenhos para pintar, poesia terapia, é um caderno específico para que se escrevam poesias, e desenho terapia, papel branco para desenhar. Os usuários adoram, além de uma outra mesa para montagem de quebra-cabeças. Uhum. É muito interessante. Uma coisa que a gente vem percebendo é que as iniciativas da biblioteca que têm interação com o usuário são as de mais sucesso. A gente avaliou isso na Comissão de Gestão do Conhecimento e bem no início a gente implantou também essa questão há bastante tempo atrás, acho que foi em 2012, não lembro, quando surgiu essa onda aí de pintar, né, de forma terapêutica. E a gente pensou, não, isso aí não vai dar em nada e tal. E colocamos algumas mesas de desenho, aquelas de arquitetura que tem luz, e lápis de cor, e, meu Deus, formou fila para o pessoal pintar, rendeu matéria na TV UFSC, e proporcionava a interação também entre os usuários. Então, tudo que eles fazem parte acaba tendo bastante sucesso. Os quebra-cabeças, xadrez, a gente tem uma área só para jogar xadrez perto do jardim e está sempre cheio também. E são jogos que desenvolvem a lógica, a concentração, não fazem barulho, também é interessante. Acho que a ideia das competências e habilidades, eu sempre falo assim que uma situação é a competência, às vezes, da gente trabalhar com produção e absorção de informação no ambiente de bibliotecas, principalmente tradicional. Mas cada vez mais a gente percebe que é um espaço que a gente pode trabalhar também com questões de habilidades, ou então mesmo ser um espaço, no caso assim, de jogos para recreação, por que não, né? A biblioteca mesmo acadêmica eu tenho visto e um exemplo na Federal de Goiás também, que eles têm lá uma mesa de jogos. Tem o pessoal que trabalha lá também com essa outra mesa para a área de colorir, né? O pessoal tem agora muitos materiais para colorir para adultos. Então, é um ambiente que pode ser usado sim para desenvolvimento dessas competências. Uhum. Eu estou então aqui terminando de fazer as leituras. O pessoal tem uma série de indicações aqui de outros colegas. Eu vou ler alguma agora ou outra adicional para a gente não estender assim. Está bem interessante o papo. Assim, a gente está com mais de 300 pessoas, Roberto, aqui nos assistindo. Ah, legal. Então, é bem interessante para a gente compartilhar. Eu procurei fazer o ritmo, como tu me disseste, assim, para a gente ir lendo as perguntas e também comentando ao mesmo tempo. Então, acho que trouxe também uma riqueza para a gente ir compartilhando. Então, a Sayonara, por exemplo, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá de São José dos Campos, São Paulo, ela falou sobre a questão do livro impresso, sua relevância permanente. Compartilhe com os colegas o livro Não Contem com o Fim do Livro, de Humberto Eco. Vale muito a pena. Parabéns pelo webinar, minha conterrânea aí. Legal, eu também sou dessa opinião. Aqui uma outra indicação do Aparecido Alves, da Anhanguera, Sumaré, São Paulo, está participando com a gente também bastante aqui. Obrigado, Aparecido. Parabéns pela apresentação e temos uma semana cultural em outubro na biblioteca, trazendo vários artistas de várias áreas da cultura. E daí inclui também doação de livros por ONGs, shows de músicas de alunos, artistas da comunidade, concerto de stand-up, dança do ventre. Então tem muitas ideias nessa área cultural. Capoeira também.
Muito E legal. ele comenta que tudo acontece 30 minutos antes do início das aulas e os professores e coordenadores participam também. A Kênia também, como sugestão de conteúdo para também a gente aprender, sugiro o livro Inteligências Múltiplas. Totalmente de acordo, Kênia. Obrigado pela indicação. Esse livro realmente é muito bom. E aqui a Luciana Marques, da Faculdade Católica de Mato Grosso. Parabéns da EBSCO pela iniciativa desses webinars nesse momento de quarentena. Excelente conteúdo e ótimos palestrantes. Estou amando essa troca de informações com experiências e contextos bem diferentes. Obrigado por compartilharem tanto conhecimento. Legal, a gente que agradece. Ela é da UFSC, nascida em Floripa, por isso conterrânea para ti, Roberta. Manezinha, então. Quem nasce em Floripa é manezinho, né? Já tive o prazer de encontrar a Sayonara por lá. Gente finíssima. Obrigado, Sayonara. Aqui, para finalizar também sobre a questão de agora indicações, como tu tens esse papel especial, Roberta, de ser uma gestora de bibliotecas, a Maria do Carmo Sabarreto Ferreira pergunta, para que a gente possa encerrando também, vocês já pensam em algum protocolo para a reabertura da biblioteca ao público? Já pensamos sim. A gente tem um plano de contingência, né, que falava sobre as questões da biblioteca como um todo, não só do acervo, mas do espaço físico. E aí ele envolve, né, situações de sinistro, o que salvar da coleção, tudo isso, né, que é um plano de contingência, como manter as assinaturas, como manter os espaços, tudo isso. E aí a gente fez um apêndice específico só sobre o Covid-19. Então, assim, a gente já vem trabalhando, na verdade, com o recebimento de material. Então, assim, algumas pessoas que precisam formar, precisam encerrar o vínculo com a biblioteca, precisam devolver esses livros, então a gente agenda, tem todo um protocolo de atendimento, uma pessoa por vez, esses livros ficam em quarentena. Então, a gente fez uma customização, inclusive, no sistema, para que ele só volte a ficar disponível para o usuário a partir de, acho que se não me engano, de 7 dias, e daí foi feito também um estudo com base em quanto tempo o vírus fica no papel. Enfim, a gente fez um estudo bastante extenso, tá? E tem um plano de contingência só sobre esse assunto. Eu acredito que ele já está na página, eu não tenho certeza, mas se tu quiseres me mandar um e-mail depois, se tu não encontrares na página, a gente publicou ele ontem, se eu não me engano, eu posso te passar. Isso, até tem uma pergunta aqui do Hugo Silva, se poderia disponibilizar esse plano. Então, até eu posso pegar, pessoal, quando eu for mandar o certificado, eu também vou compartilhar, se a Roberta então concordar, seja o link ou então o arquivo, para que vocês também possam utilizar. E até comentando essa questão, a Luciana Schmidt, lá do IFSC, também comenta que tem um documento do próprio Conselho Federal de Biblioteconomia já disponível também sobre a ideia de contingência agora nesse período da Covid. Exato, a gente usou todos esses documentos como base, só que, é claro, a gente, né, adaptou a nossa realidade, inclusive toda a parte de compra de materiais, de EPI, tudo que a gente vai precisar usar quando retornarem as atividades, e a gente não sabe por quanto tempo, né? Na verdade, a gente não sabe por quanto tempo vai ser bom a gente manter esse isolamento, essas seguranças de uso de máscara, então tudo isso a gente tem que pensar. E deixar definido, né, determinado, Exato, tanto para o usuário quanto para a equipe da biblioteca. Porque pensa a gente retornar, tem que estar tudo isso muito bem organizado. Então, assim, as mesas que vão ser retiradas para evitar aglomeração, os próprios horários de trabalho das pessoas vão ser modificados para ficarem menos pessoas no mesmo período. Então, muita coisa que vai precisar ser ajustada. E claro que a gente vai acabar aprendendo também com tudo isso, talvez tudo que a gente planejou, quando a gente for fazer, não vai ser bem assim. Mas, enfim, a gente fez um trabalho que está bem legal, tá? Então, eu posso compartilhar, Michelangelo, tu me cobra e eu te passo esse material. Não, perfeito. Quando a gente for divulgar os certificados, então, a gente tem o tempo aqui de preparação dos certificados e do vídeo junto também, então pego com a Roberta e divulgo com certeza. Então, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de todos. Em nome da EBSCO, Roberta, do Renan, que fez o convite, do Leandro, nosso diretor também, e de toda a equipe da EBSCO no Brasil e também nos Estados Unidos. Te agradecer por ter aceito esse grande desafio aí de falar para esse grande público, compartilhar informações.
Vou fazer minhas as palavras da Maria do Carmo Ferreira. Obrigado, Michelangelo e Roberta. A EBSCO está dando show de parceria e disseminação de informação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, sigo à disposição, ficar nos meus contatos ali também. Se eu puder ser útil e compartilhar um pouquinho do que eu sei, me sinto grata. Nós é que agradecemos deveras. Então, pessoal, muito obrigado a todos, que tenham uma excelente manhã e agora e uma ótima semana. Nos vemos amanhã. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.